Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite de sábado, né? Que os irmãos possam crescer no conhecimento e no entendimento da palavra. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais este momento na sua presença, Senhor, que o Senhor me ajude na transmissão da sua palavra, para que teu povo seja edificado e cresça no conhecimento do Senhor, como o Senhor quer que cresçamos, pois o Senhor mesmo diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a cada dia nós precisamos ser libertos dos pecados e também das mentiras do diabo. Obrigado, abra o entendimento dos teus filhos e filhas, que cada um tenha o interesse, o desejo de estudar em profundidade a sua palavra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, o título do nosso estudo hoje é A Tentação de Jesus. Então, para falar da tentação de Jesus, para que haja um melhor entendimento deste assunto, é necessário que você entenda ou vocês entendam outro assunto. Então, vou entrar em outro assunto para depois entrar na tentação de Jesus, para que haja um melhor entendimento, uma melhor compreensão sobre a tentação de Jesus. Então, vamos lá para começar. Em Gênesis 2:7, Deus criou o homem do pó da terra e soprou nas narinas deste homem o fôlego de vida, ou melhor, Deus colocou dentro do boneco de barro, Adão, que tinha olhos, mas não via, tinha ouvidos, mas não ouvia, tinha nariz, mas não sentia cheiro, tinha boca, mas não falava, tinha mãos, mas não pegava, não apalpava, tinha pés, mas não andava. Salmo 115. Então, Adão era apenas um boneco de barro. Deus coloca dentro deste boneco de barro uma alma e um espírito. Uma alma para dar vida ao corpo. Então, a Bíblia diz, Deus mesmo disse que a alma, lá em Tiago, né? Se eu não estou enganado, é Tiago 2:26, se eu não estou enganado. O espírito é o corpo, sem o espírito é morto. Então, a alma, o espírito é quem dá vida ao corpo. Então, a alma é quem dá vida. E o Espírito é quem se comunica com o Pai Eterno. Então, Deus soprou dentro do boneco Adão, do boneco, né, de barro, o fôlego de vida. Hein? Colocou a alma e o Espírito do Pai Eterno, né? Então, o Pai Eterno soprou nos narizes, nas narinas do homem, do boneco, o fôlego de vida, que é a sua parte espiritual, que são duas, né? A alma e o espírito. Então, o espírito se comunica com o Pai Eterno e a alma se comunica através do corpo com o mundo exterior, com o mundo terreno, com o mundo visível. Então, o Espírito se comunica, tem comunhão com o Pai Eterno. E tem comunhão com o Pai Eterno, trazendo vida eterna ao corpo e à alma. Então, o Espírito é quem dá a vida espiritual para o ser humano, né? Em Gênesis 2, do 8 ao 9, no versículo 9, Deus faz brotar da terra todo tipo de árvore para alimentar o corpo do homem. Mas também Deus plantou a árvore da vida
no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, agora preste atenção na revelação do Espírito. Então, agora preste atenção à revelação que tem nesse texto. Para cada parte do nosso corpo, o Pai Eterno fez uma árvore para que alimentasse esta parte do nosso corpo. Então, vamos ver isso aqui vamos ver em profundidade este ensino, esta revelação. Então, a primeira parte do nosso corpo que Deus fez, né, foi, ou melhor, a primeira parte do nosso ser, porque o nosso ser é todo o corpo, alma e espírito, forma o nosso ser. Então, a primeira parte deste ser é o corpo humano, feito do pó da terra, né? Feito do barro. E como alimento para esta parte do nosso corpo ou do nosso ser, Deus fez todo tipo de árvore frutífera. Você vai ver isso em Gênesis 2, do 8 ao 9, né? A segunda parte do nosso ser é a parte que fica no centro do nosso ser, que é a nossa alma. Então, a nossa alma fica entre o nosso corpo terreno, nosso corpo feito do barro, e o nosso espírito. Entre o corpo e o espírito fica a alma. Então, Deus fez uma árvore que ficava no centro, representando o alimento para a nossa alma. Então, preste atenção. Esta revelação de Deus, né? Então, esta árvore que Deus fez para o centro da nossa vida, ou melhor, para a parte que fica entre o corpo e o espírito, é a árvore da vida. E o que representa a árvore da vida? O que representa esta árvore? A árvore da vida representa o conhecimento, representa o entendimento, representa a sabedoria, representa o próprio Jesus na pessoa do Espírito Santo, alimentando a nossa alma. Então, a árvore da vida está no centro, está no meio. Então, Jesus, ele também é a segunda pessoa da Trindade. Então, Jesus fica entre o Pai e o Espírito Santo. Preste atenção. Então, Jesus, na Trindade, é a mesma coisa. Então, esta árvore representa o próprio Jesus na nossa alma. Por quê? Porque Jesus, ele é o conhecimento, ele é a palavra, ele é o entendimento, ele é a sabedoria. Então, Jesus é isso. Então, ele é o conhecimento para nós da palavra. Jesus, ele é o entendimento dessa palavra. Jesus é a sabedoria que nos faz saber esta palavra. Então, Jesus é o alimento para a nossa alma, porque a nossa alma é a parte do conhecimento, é a parte do entendimento, é a parte da sabedoria, tanto espiritual como terrena. A nossa alma é a parte do intelecto, que é o conhecimento. Nossa alma é a parte dos sentimentos, das emoções. Então, Jesus, ou a árvore da vida, representa esta parte que supre as necessidades da nossa alma. Parece que em Colossenses diz que tudo que ocupa a nossa mente deve ser as coisas boas. E lá diz, né? Eu não estou lembrado bem direitinho nesse verso, mas tudo o que deve ocupar nossa mente são coisas que vêm de Deus. Aqui em João 1,
capítulo 1, versículo 1 e 2, diz o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, Jesus é este entendimento da palavra em nós. Jesus é este alimento para nós, é a árvore da vida. A terceira árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, Deus fez para Adão e Eva, lá no jardim, a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore é a árvore da adoração. A adoração é a nossa parte, nosso espírito, que adora o nosso Deus, que se comunica com o Pai Eterno, que tem intimidade com o Pai Eterno. Então, para alimentar esta parte do nosso ser, Deus fez a árvore do conhecimento do bem e do mal. A terceira árvore, Deus fez para alimentar o nosso espírito, ou melhor, a terceira árvore é a lei de Deus, que deve ser obedecida por toda a sua criação. Salmo 148. Lá você vai ver toda a criação de Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é esta árvore que alimenta o nosso espírito. Por quê? Porque é a árvore da adoração. Esta árvore foi feita para a adoração do nosso espírito ao nosso Deus. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, sendo obedecida pelo homem, representa a adoração do homem ao seu Criador, seu Senhor e Deus. Então, quando Deus disse para Adão, se comeres o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Então, quer dizer, vocês vão quebrar a comunhão comigo, vocês vão deixar de me adorar, vocês vão deixar de me servir. Então, o obedecer à palavra de Deus era não comer o fruto daquela árvore, ou melhor, era obedecer às leis de Deus, que Deus disse, não faça isso, faça assim. Vocês são um casal, vocês vão frutificar, vocês vão encher a terra. Já falei esse estudo, já comentei isso em outros estudos. Então, Deus deu várias leis para o homem. Então, esta árvore representa a árvore da adoração. Então, quando nós estamos adorando a Deus, porque nós estamos na obediência ao Pai Eterno. Quando nós estamos na obediência ao Pai Eterno, nós estamos adorando, nós estamos louvando, nós estamos servindo, nós estamos dizendo que amamos a Ele. E a prova do nosso amor a Deus é a obediência à sua palavra. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da adoração. Se eu não obedecer a Deus, logo vou obedecer a outra pessoa. Então, eu vou deixar de adorar a Deus, de louvar a Deus, de ter Deus como meu Deus e vou colocar outra pessoa no lugar de Deus. Foi isso que aconteceu no Éden, então. Mas ela sendo comida, a árvore sendo comida, ou melhor, sendo desobedecida, porque o comer o fruto era desobediência. Representa que o homem trocou Deus por outro Deus e passou a obedecer e a adorar esse outro Deus, Quer dizer, trocou o Pai Eterno. Então, ele deixou de adorar a Deus para adorar outro Deus, para obedecer outro Deus, para servir outro Deus. Então, a desobediência é isso, é trocar Deus por outro Deus. É deixar de adorar a Deus para adorar outro Deus. É deixar de amar a Deus para amar outro Deus. Então, Deus, Ele quer a nossa obediência. E Ele quer que sejamos fiéis,
E a obediência nos diz, nós provamos a Deus o quanto nós o amamos, né? Deus quer que a gente o sirva por amor a Ele, não por obrigação. Quem está servindo por obrigação não está servindo a Deus. Então, a obediência ou a adoração a outra coisa que não é Deus, o Pai eterno. Quando Adão come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, significa que no espírito, na alma e no corpo dele, já havia a adoração a outro Deus, no caso, a serpente. Então, quando Adão obedece à ordem que a mulher dá, entrega a fruta, oferece a ele, ele come, então ele estava ali revelando no mundo visível que ele já estava crendo naquela palavra de Satanás e aceitou comer o fruto, e aceitou trocar Deus, e aceitou a palavra da serpente, mudou de Deus. Deus fez o primeiro Adão com um corpo do pó da terra. Portanto, um corpo que já veio de uma outra criação de Deus, veio da terra, né? A terra foi criada por Deus. Mas Deus coloca dentro deste corpo terreno mais duas partes que vieram, né? Essas duas partes vieram do próprio Deus, né? Que é a alma e o espírito. A parte terrena iria se alimentar das árvores que viriam da terra. Então, toda árvore frutífera, Deus entregou para o homem comer, né? Alimentar o corpo terreno, que veio do pó da terra. Mas as partes espirituais, a alma e o espírito do homem, que vieram, né, de Deus, iriam se alimentar do próprio Deus, ou melhor, ou da palavra de Deus, né? Mas o homem tinha o livre arbítrio para escolher se queria continuar alimentando a sua alma e o seu espírito do próprio Deus, pois o Espírito Santo morava neles para os alimentarem com a sua palavra de vida, de conhecimento, de entendimento espiritual, e humano, né? Eles conheciam tanto a área espiritual, o conhecimento de Deus, a intimidade, mas também conhecia a parte humana, né? Não no pecado, que eles não tinham pecado, mas a parte visível, conhecia os animais, conhecia tudo. Não existia o pecado ainda. Então, eles viviam na direção do Espírito Santo, se alimentando do Espírito de Deus, viviam na obediência. Então, eles tinham o conhecimento de Deus, eles tinham o entendimento das coisas espirituais e das coisas humanas, né? Da palavra de sabedoria e de verdade. Então eles, né, Adão e Eva, tinham este livre-arbítrio para continuar obedecendo a Deus, servindo a Deus, tendo essa comunhão com Deus, tendo a sua alma voltada para as coisas de Deus, tendo a sua alma sendo guiada pelo Espírito de Deus, tendo o seu espírito na direção do Espírito de Deus, ou não. Se eles não quisessem, então eles teriam a oportunidade de escolher. Então vamos prestar atenção no que aconteceu, né? Aqui em Gênesis 3, do 1 ao 7, os irmãos podem ler em casa, né? Tanto Eva como Adão escolheram outra palavra para obedecerem. Adão e Eva escolheram a palavra da serpente. Então, a gente vai ver que Gênesis 3, do 1 ao 7, a serpente começa a conversar com a mulher, levando uma outra palavra, que não era a palavra de Deus, começa a tentar mudar a mente da mulher,
tentar o conhecimento que ela tinha de Deus, tentar mudar aquela palavra que estava na alma dela, no conhecimento dela, no entendimento dela das coisas de Deus, para colocar uma outra palavra, que era a palavra da mentira, a palavra da serpente, a palavra do engano. Então, Adão e Eva escolheram a palavra da serpente para obedecerem. Adão e Eva escolheram outra palavra. Então, ela ouviu a serpente, conversou com a serpente e aceitou a palavra da serpente e aceitou a mentira da serpente. Então, ela aceitou a serpente como sendo seu novo Deus. Quebraram a lei de Deus, quebraram as leis de Deus, desobedeceram a ordem de Deus. Não foi de uma vez que Satanás conseguiu do homem e da mulher esta adoração. Não foi logo, foi de uma vez, ele chegou, falou e ela foi logo aceitando. Então ele passou muitos tempos, né? O diabo ele fica jogando coisa na mente da gente, jogando setas de uma vez, aí vai outra vez, aí não consegue, ele vai tentando mudar e vai enviando muitas coisas. Até uma hora que a pessoa aceita aquela mentira e faz o que ele quer. Foi isso que aconteceu com Eva e com Adão. Então, para que o homem e a mulher mudassem de Deus, primeiro eles teriam que mudar de mente. É isso que o diabo está fazendo hoje. O diabo está tentando mudar a mente das pessoas, mudar o conhecimento que a pessoa tem de Deus, do Deus Criador, do Deus Pai Eterno, das palavras de Deus, está perseguindo a palavra de Deus, está tentando destruir a palavra de Deus, está tentando impedir as pessoas de estudarem, de conhecerem a palavra de Deus, para só a palavra dele existir e as pessoas serem enganadas. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Então, em Gênesis 3, do 1 ao 7, a serpente começa esta conversa com quem tem pouco conhecimento, pouco entendimento da palavra, e pouca intimidade e sabedoria da palavra. Então, em Gênesis 3, do 1 ao 3, a mulher não tinha grande conhecimento da palavra de Deus. Ela trocou a posição das árvores. Então, aqui em Gênesis 3, do 1 ao 3, diz assim... Gênesis 3, do 1 ao 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então ela disse que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. Mas ela trocou. A árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. A árvore da vida era para alimentar a nossa alma. A árvore do conhecimento do bem e do mal é para alimentar o nosso espírito, porque é o nosso espírito quem adora o nosso Deus. É no espírito que nós cremos no conhecimento que recebemos do mundo exterior, que vai se comunicar com o espírito através da alma, do conhecimento que a alma tem, que é a nossa mente. Através desse conhecimento, o nosso espírito crê ou não. Então, aqui a mulher trocou o lugar das árvores. E Satanás viu que ela não tinha grande conhecimento da palavra. Então, a mulher não tinha grande conhecimento da palavra de Deus. Ela trocou a posição das árvores. Ela colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no lugar da árvore da vida. Ou melhor, ela colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal
e sabedoria no lugar da árvore, ou melhor, deixa eu ler bem aqui direito. Ela colocou a árvore do conhecimento e do entendimento, né? Do conhecimento do bem e do mal. Ela colocou a árvore do conhecimento e do entendimento e sabedoria no lugar da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? No lugar da árvore da adoração. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da adoração. Por quê? Porque é a árvore que representa a obediência às leis de Deus. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore que você vai provar a Deus que ama a Ele, obedecendo a palavra dEle. E essa obediência significa adoração, significa respeito, significa amor a Deus. Então, obedecer a palavra de Deus, obedecer às leis de Deus, é adorar ao Pai eterno, é adorar o Filho, é adorar o Espírito, é demonstrar o seu amor pelo Pai eterno. João 14, do 21 ao 23, lá diz, Jesus diz, né? O que obedece à minha palavra, esse é o que me ama. Então, deixa eu ler bem aqui mais uma vez, já li bastantes vezes, mas vou ler de novo aqui o que João diz aqui, não é? Escreveu aqui, João 14, 21 diz assim: aquele que tem, Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Quer dizer, há essa adoração, há esta comunhão, há este louvor da nossa parte para com o nosso Deus. Esta árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore onde nós provamos a Deus que o amamos quando lhe obedecemos. E o versículo 23 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, Jesus e o Pai fazem morada na pessoa que ama a Ele de verdade. E esse amor é demonstrado pela obediência da pessoa à palavra de Deus. E o Espírito de Deus habita dentro desta pessoa. Então, quando você desobedece à palavra de Deus, você está desonrando a Deus. Você, em vez de estar adorando, você está blasfemando de Deus, você está zombando de Deus, está desonrando a Deus, está dizendo que não quer mais Deus. Você está dizendo que a palavra de Deus para você não tem importância. Então, devemos ter cuidado, meus irmãos. Então, desobedecer a palavra de Deus é trocar Deus por outro Deus. Pois só existe dois deuses. Só existe o Deus verdadeiro, o Deus eterno, o Pai eterno, Jesus, o Yeshua, né? E Satanás, a serpente, o dragão. Então, quem não obedece a Deus, obedece a Satanás. Só existe esses dois. Um é falso, um é mentiroso, um é o engano, o outro é a verdade, o outro é a verdade, o outro é a vida, o outro é tudo de bom para os seres humanos, né? Que o versículo 4 nos diz assim, João 14, 24, nos diz assim, versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, Jesus está dizendo, quem não ama a Ele, não guarda a palavra dele. Então, a evidência do seu amor a Jesus, seu amor a Deus, é a obediência à palavra de Deus. Então, por isso, a árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore da adoração.
E esta árvore foi feita para alimentar o nosso espírito. Então, em Romanos capítulo 10, Romanos 10, 9 e 10, nos diz o seguinte. Romanos capítulo 10, 9 e 10 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa, com a boca faz confissão para a salvação. Então, com o coração se crê, a parte espiritual. Coração é o espírito. Você crê no seu espírito. É no seu espírito que você crê em Jesus. É no seu espírito, mediante o conhecimento que sua alma traz para seu espírito. Então, a sua alma, através do seu corpo, dos seus sentidos, da sua audição, da sua visão, daquilo que você ouviu de Deus, daquilo que Deus falou também na sua alma, você vai levar essa mensagem para o seu espírito. E o seu espírito vai crer ou não na palavra que ouviu. E é por isso que aqui diz, né? Romanos 10, 10 diz: visto que com o coração se crê para a justiça. Então é no coração que há a fé verdadeira. Ele ouve a palavra, ele ouve o ensino, ele ouve e entende o que foi ensinado. E ele crê ou não naquela palavra que ouviu, né? Então, é no coração, é no espírito. Se o espírito creu na palavra de Jesus, ele leva a nossa alma e o nosso corpo à ação. Então, a nossa alma, que é a parte dos pensamentos, que é a nossa mente, que é a parte do nosso entendimento, que é a parte da nossa sabedoria, do nosso intelecto, da nossa compreensão, ele vai levar a nossa boca confessar que Jesus é o nosso Senhor, porque já houve no Espírito esta crença, esta fé. Então, a boca confessa aquilo que já aconteceu no espírito da pessoa. Mas para que o espírito cresce na palavra que ouviu, então, na palavra que causou a mudança da sua decisão, teria que ouvir, não é? Teria que vir da alma. Então, o espírito, a alma e o corpo, eles são ligados. Eles se comunicam. O corpo traz a comunicação, o conhecimento, o entendimento para o espírito, para a alma leva para o espírito. E no espírito se crê. Então, quando ele crê, ele volta, traz essa informação para a alma e a alma para o corpo, e o corpo fala. Porque nossas três partes são interligadas, não são separadas, né? Só são separadas quando Deus tira a nossa parte espiritual do nosso corpo. Então, a nossa parte espiritual fica separada do nosso corpo, mas enquanto eles estão juntos, estão interligados, né? Se comunicando. Então, a boca confessa aquilo que já aconteceu no espírito da pessoa, mas para que o espírito cresça na palavra que causou a mudança da sua decisão, teria o quê? Ele teria
que ouvir, não é? Teria que ouvir, teria que haver uma mudança na alma ou mente do homem. Quer dizer, teria que haver um novo ensino para ver essa mudança na mente, na alma. Foi o que Satanás fez no Éden com a Eva, né? Porque Eva tinha a informação, tinha o conhecimento de Deus somente, do Pai Eterno. Mas aí a serpente veio com outra informação, com outro conhecimento. E mudou a mente, mudou o conhecimento que a mulher tinha, mudou o entendimento de Deus. Então ela passou a ter outra palavra, a palavra da mentira, a palavra do engano. E ela, como não tinha grande conhecimento na palavra de Deus, ficou confusa. E o seu espírito creu naquela palavra mentirosa que a sua alma estava em confusão. Quer dizer, a mulher deixou de se alimentar da árvore da vida e estava se alimentando da mentira de Satanás. Para quê? Para que desobedecesse a palavra de Deus, para que deixasse de adorar a Deus, porque a desobediência iria levar a mulher a desobedecer a Deus e deixar de se alimentar, ou melhor, deixar de obedecer à lei de Deus. E comer o fruto, quer dizer, o fruto da árvore da vida, comer o fruto da árvore da vida significa quebrar a lei de Deus. Então, eles teriam o alimento do espírito do homem, era na árvore da vida, era não comer. Quer dizer, não quebrar a lei de Deus. Então, aquela árvore ali iria alimentar eles quando eles estivessem obedecendo a Deus. Quando eles não comessem fisicamente aquele alimento, mas obedecesse à ordem de Deus, assim eles estavam adorando a Deus, demonstrando amor e dizendo que Deus era o seu Deus. Quando eles quebrassem essa lei, estavam mudando de Deus, estavam desonrando a Deus. Então, para confirmar esta verdade, em Mateus 12, 34, vamos ver o que é que diz Mateus, capítulo 12, versículo 34. 12, 34 nos diz o seguinte. Mateus, capítulo 12, versículo 34, diz assim: Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois todo o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então preste atenção o que Jesus está dizendo aqui. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, o que está no coração, a boca vai falar. Quer dizer, vai ser revelado através da fala. Vai ser revelado através da parte terrena do nosso corpo, através da nossa boca. Todos vão conhecer o que está no nosso interior através da nossa fala. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, Deus está falando exatamente isso, aquilo que está escondido no nosso coração, aquilo que nosso coração sente, aquilo que nosso coração crê, aquilo que a nossa alma também pensa, guarda, vai ser expressado, vai ser revelado através da nossa boca, da nossa parte terrena. Quando Eva come o fruto, ela está revelando, ela está demonstrando fisicamente, ela está revelando a sua parte espiritual, que ela já não está mais crendo em Deus. Ela e Adão não estão mais crendo em Deus. Eles já mudaram de Deus. Eles já têm outra palavra na sua mente, na sua alma. Eles não estão se alimentando mais da árvore da vida. Eles já não estão mais guardando a lei de Deus. Quebraram. E isso é demonstrado através do comer o fruto. Então é isso que Jesus está dizendo,
que tudo que está guardado no nosso coração, a boca vai falar. Então, a boca fala do que o coração está cheio. Então, em Gálatas 5:15, nos diz que Deus colocou o homem no jardim. Eu disse Gálatas, desculpa, é Gênesis 2:15. Deus colocou o homem no jardim primeiro, para cultivar o jardim. Segundo, para proteger o jardim. O nosso jardim é a nossa mente, onde o diabo quer ter acesso para mudá-la, para que ela rejeite o Pai eterno, como fez Adão e Eva no Éden. Então, a árvore que alimenta a nossa mente é a árvore da vida. A árvore da vida é a árvore da sabedoria, é a árvore do conhecimento de Deus, é a árvore do entendimento, é a árvore da comunhão. Se você deixa de se alimentar de Jesus, que é a árvore da vida, que no capítulo 15 de João, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Se você deixa de se alimentar de Jesus, você vai se alimentar da palavra da serpente, do engano, da mentira, das coisas ruins. Então, aqui, o nosso jardim é a nossa mente, onde Satanás quer mudá-la para que tenhamos outra palavra que não seja a palavra de Jesus. Ele quer que a gente mude de alimento. Ele quer que a gente deixe de se alimentar de Jesus para se alimentar dele, Satanás. Então, devemos ter cuidado, não ouvir a mentira do diabo. Então aqui, né? É a nossa mente, onde o diabo quer ter acesso para mudá-la, para que ela rejeite o Pai eterno, como fez Adão e Eva no Éden. Então, Adão e Eva ouviram a voz da serpente, creram na palavra da serpente, deixaram de se alimentar da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se alimentar espiritualmente da árvore do conhecimento do bem e do mal era obedecer a Deus. Se eles comessem o fruto, eles estavam quebrando a lei de Deus, estavam rejeitando Deus. Por quê? Porque estavam desonrando Deus, porque estavam quebrando a lei de Deus. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal representa a quebra das leis de Deus. Representa desonrar a Deus, representa deixar de adorar a Deus. Então, Satanás sempre trabalhou na mente da humanidade, tentando mudar a mente das pessoas para lhe obedecerem e fazerem o que ele quer. Hoje esta guerra está muito grande, né? Satanás está fazendo tudo para tirar a palavra de Deus do mundo, tirar as leis de Deus, para que o povo não obedeça mais a palavra de Deus, para que o mundo não conheça mais a palavra de Deus, não conheça mais Jesus, não queira mais Jesus, para obedecer a ele. Do mesmo jeito que foi acontecendo no jardim do Éden, está acontecendo agora. Então, Satanás, com a sua mentira, tenta tirar da nossa alma ou mente, da nossa alma ou da nossa mente, a verdade de Deus para colocar a mentira dele, a sua mentira. Ele tenta tirar a verdade de Deus que nós temos na nossa alma, que nós temos na nossa mente, para botar a mentira dele. E muitas pessoas estão caindo nesta onda e aceitando a mentira do diabo e saindo da presença de Deus. Foi por isso que Deus levou Jesus ao deserto. Preste atenção. Porque Jesus, como homem, assim como Adão, antes do pecado, tinha que ser provado em cada uma das suas áreas do seu ser. Então, Adão e Eva, eles foram provados. Por quê? Porque todos nós temos que ser provados
para sermos aprovados ou reprovados. Então, as provações vêm para todos. Deus colocou aquela árvore ali. Aquela árvore ali era a prova do amor de Adão e Eva para com Deus. Ali era a comunhão entre o espírito do homem e o espírito de Deus. Ali era a adoração do homem ao seu Deus. O comer a árvore era a prova de que eles não queriam mais servir a Deus. E toda vez que a gente desobedece a Deus, a gente está dizendo isso. Eu não quero obedecer a sua palavra. Então, Adão e Eva, para serem aprovados por Deus, teriam que ter leis e cumprir estas leis para sempre. Então, eles teriam sempre que obedecer a palavra de Deus, sempre mostrar a Deus que o amavam e, por amor, não iriam comer o fruto daquela árvore. Eles teriam que obedecerem estas leis em seu corpo, não somente seu corpo, não comendo o fruto da árvore proibida. Então, enquanto eles não comessem o fruto da árvore proibida, eles estavam demonstrando que estavam lutando contra as tentações do diabo. Mas na hora que eles revelassem isso através do seu corpo, comendo, então eles estavam dizendo que não queriam mais obedecer a Deus. Eles teriam que obedecer, às leis de Deus em suas almas, conservando em suas mentes a palavra e as leis de Deus para não as desobedecerem. Então, Eva e Adão teriam que permanecer sempre obedecendo a palavra de Deus. Eles teriam que ser provados nos seus espíritos e nas suas almas e nos seus corpos, tanto Adão e Eva, estou falando dos dois. Então, assim também é nós somos provados no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, para sermos aprovados ou reprovados, O dizer não para a serpente é dizer não para o pecado. O comer o fruto do conhecimento do bem e do mal é revelar para o mundo material aquilo que você crê no seu espírito. Então, se eles comeram o fruto, é porque eles estão revelando para o mundo visível que eles mudaram de Deus. Eles mudaram de fé, eles mudaram de pensamento, eles mudaram de lei. Agora eles não queriam mais Deus. E é isso que acontece. Foi isso que Jesus disse. A boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de Deus, do Deus Todo-Poderoso, ele vai falar isso através da sua boca. Se o coração está cheio de adultério, de prostituição, ele vai falar disso. Se está cheio de desejo pelos vícios, pelas drogas, ele vai falar isso. Por quê? Porque é na boca, é no corpo que se revela o que está no espírito e na alma. Em 1 Coríntios 2:11, Paulo fala exatamente sobre isto. Vamos ver o que diz lá 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, quem sabe as coisas do homem é o próprio homem. Por quê? Porque o Espírito e a alma do homem revela isto através do seu corpo. Então, quem conhece as coisas de Deus é o Espírito de Deus. É isso que Paulo está dizendo.
Então, Paulo nos diz neste verso que o nosso espírito conhece os nossos pensamentos. Então, o nosso espírito conhece os nossos pensamentos, que é a nossa alma. E a nossa alma conhece os pensamentos do nosso espírito. E isso é trazido para o corpo, para ser revelado através da nossa fala, através das nossas ações, através daquilo que fazemos, né? Em Jeremias 17:10, vamos ver o que é que Jeremias diz. Jeremias 17:10 nos diz assim. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, o que é que Deus está dizendo aqui? O Senhor diz que esquadrinha. O que é esquadrinhar? É verificar o que se passa no nosso coração ou espírito. Deus verifica tudo que o seu espírito pensa e crê. Depois dele verificar os nossos corações ou espírito, o que o nosso espírito pensa e crê, então Deus prova os nossos pensamentos para ver a realidade da nossa fé. Então Deus quer ver a nossa fé e Ele traz isso para os nossos pensamentos, para a nossa alma. Isso vem da alma, vem para o corpo, né? Dependendo do que a nossa alma decidir, ela traz para o corpo, para a ação, né? Então, continuando, para ver a realidade da nossa fé, para que Ele dê a cada um segundo o seu proceder. Ou melhor, aquilo que está em oculto, aquilo que está apenas na nossa alma, mente, né? E espírito, se manifestará, se revelará no nosso corpo, através da nossa ação no corpo, através do cumprimento. A ação é cumprir aquele desejo que está no nosso coração, está no nosso espírito, aquilo que nosso espírito creu, aquilo que nossa mente deseja, né? Então, Deus prova os pensamentos, Deus prova os nossos desejos. E se passou no teste, então Deus traz a revelação através do corpo. A boca vai dizer, eu não vou fazer, Satanás, o que tu quer. Mas se não passou no teste, ele vai fazer. Como Eva e Adão fizeram. Eles comeram o fruto. Depois de revelado no coração o que estava oculto na nossa alma e espírito, então Deus dará a recompensa. Já pensou que recompensa é essa que Deus vai dar? Então, recompensa, ou melhor, o castigo merecido ou bênçãos, dependendo daquilo que no visível, né, for revelado. Por exemplo, se você venceu a tentação, você não cedeu, então você vai ser recompensado por Deus, por aquilo que você fez, você resistiu, você não cedeu à tentação do diabo, você não aceitou, você vai ser recompensado. Mas se você cedeu, você também vai sofrer as consequências da sua desobediência. É por isso que a Bíblia diz, Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. Em Marcos 4, do 22 ao 23, assim aqui, essa parte aqui tem Mateus 12, 34 e 5, 28. Aí os irmãos podem ler em casa. Aqui em Marcos 4, 22 ao 23, Jesus diz, pois tudo que está escondido será revelado,
e tudo quanto agora está oculto, algum dia virá à luz. Então, tudo que está escondido, tudo que está oculto no nosso espírito, na nossa mente, não é? Na nossa alma, nos nossos pensamentos, nos nossos desejos. Tem muitas pessoas que guardam tantas mágoas, né, dos outros, desejo de matar, desejo daquilo. Tem gente que está sendo tentado. O diabo está tentando essa pessoa a tirar a sua vida, ou tirar a vida de alguém, ou fazer qualquer uma outra coisa, e fica guardado muito tempo, né? Até quando Satanás vence essa pessoa e essa pessoa, através do seu corpo, vai e faz aquilo que o diabo está mandando. Então, ela perdeu a luta. Então, se você não disser não para o diabo, você vai fazer o que ele quer. Mas se você disser não para Satanás, você vai fazer o que Jesus quer. Então, Jesus vai lhe recompensar. Então, pois tudo que está escondido será revelado. E tudo aquilo, e tudo quanto agora está oculto, algum dia virá à luz. Tudo aquilo que está guardado em seu coração, em seu espírito, né? Em seus pensamentos, alma, ou de bom ou de ruim, um dia virá a ser revelado através do seu corpo. Seu corpo vai revelar. Foi isso que Deus fez no Éden com Adão e Eva. E é isso que Deus faz a cada um de nós. Quer dizer, tem pessoas que guardam rancores, guardam mágoa, guardam ódio. E às vezes isso é revelado no seu corpo através de uma doença, através de uma depressão, através de muitas coisas. Mas o corpo sempre revela. Então nós temos que confessar os nossos pecados a Jesus para voltarmos à comunhão com Ele. Foi isso que Deus fez no Éden com Adão e Eva. E é isso que Deus faz a cada um de nós. Então Deus, Ele nos prova. Ele nos prova. Para que possamos dar a Ele a prova do nosso amor, dizendo sempre não para Satanás. Deus vê os nossos pensamentos, o que tem na nossa mente, e ele prova os nossos pensamentos, ele prova os nossos desejos, né? Então, tudo aquilo que está dentro da nossa mente, da nossa alma, dos nossos pensamentos, do nosso espírito, para trazer ao mundo visível através do nosso corpo, para ver se há um arrependimento por parte da pessoa. Então, Deus prova para que haja este arrependimento. Então, traz para o mundo visível, que é o nosso corpo, para que ele se arrependa. Aqui em Gênesis 3, do 6 ao 13, Deus vai lá onde Adão e Eva, falar com eles para ver se eles se arrependiam do pecado. Deus diz: Adão, onde tu estás? Eu estou aqui escondido porque eu comi da árvore, etc. e do fruto lá. E quem te fez saber é a mulher que tu me deste. Quer dizer, Adão não se arrependeu. E Deus foi lá onde por que tu fez isso? A serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, não se arrependeram, mesmo Deus dando uma oportunidade dele se arrepender. Então foram expulsos da presença de Deus. Do mesmo jeito Deus fez com Caim. Aqui no capítulo 4 de Gênesis, verso do 9 ao 12, Deus fez a mesma coisa com Caim. Caim, onde está teu irmão? Deus queria que Caim dissesse: eu matei ele, eu estou arrependido, me perdoe, mas não. Caim foi com ignorância com Deus. E Deus faz assim com a gente, quando a gente peca, quando a gente cai no erro, quando a gente desobedece. Deus vem falar conosco para nós nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados e voltarmos a ter comunhão com Ele. Porque Deus nos conhece, Ele sabe de tudo, mas Ele quer que a gente confesse a Ele. Deus sonda o nosso espírito e a nossa mente. O nosso corpo só recebe
o comando do nosso espírito, pois é no nosso espírito que acontece a fé. E a fé leva o corpo a agir. No coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, é no coração que se crê. E o corpo revela aquilo que está no coração, está no nosso espírito e está na nossa alma. Em Mateus 4, do 1 a 11, Jesus, o segundo Adão, também foi tentado em todas estas áreas da sua vida. Em Gênesis 3, 6, Adão foi tentado e Eva aí comeram o fruto. O primeiro Adão, Jesus foi tentado no corpo. Mateus 4, do 1 ao 5. Nós vemos lá a tentação de Jesus. Mateus 4, do 1 ao 5, nos diz assim. Nos fala aqui da tentação de Jesus, mas eu vou lendo aqui de um por um. Satanás tenta Jesus no corpo, parte mais fraca do seu ser, mas a sua alma, e o seu espírito estavam fortes. Jesus estava em jejum e oração, Estava forte o seu corpo, a sua alma, a mente, que é a alma mesma mente, estava cheio do conhecimento do Pai Eterno e teve condições, e ele quis combater o inimigo. Então ele tinha condições e quis, porque às vezes a pessoa tem condições de combater, mas não quer e aceita aquilo que o diabo está impondo, para a pessoa. Mas Jesus teve condições e quis combater o inimigo, usando o conhecimento que a sua alma ou mente tinha de Deus. Então Jesus combateu Satanás usando a própria palavra de Deus, usando o conhecimento, Coisa que Eva não tinha esse grande conhecimento, por isso ficou mais fácil para Satanás dominar a mulher, A mulher não tinha esse grande conhecimento da palavra de Deus como Adão tinha, Adão é que se comunicava com Deus e transmitia para a mulher. Por isso Eva, sucumbiu diante da serpente e caiu na onda ou mentiras da serpente. E são muitos que, por falta de conhecimento da palavra do Pai Eterno, por falta de intimidade com o Pai Eterno, estão caindo na mesma mentira do diabo. Então, muitos estão caindo na armadilha do diabo porque não estão tendo este conhecimento. Aqui em Oséias 4:6, Deus diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento de Deus. Em João 8:32, Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, meus irmãos e irmãs, aqui em Gênesis 3, do 1 ao 7, Eva e Adão sucumbiram nas mentiras do diabo. Eva porque não tinha grande conhecimento, Adão porque queria agradar a mulher, Então é por isso que nós devemos conhecer a palavra de Deus para não cair no engano. Jesus, ele não caiu no engano da serpente porque ele tinha o conhecimento da palavra e ele rebateu a palavra da serpente. Aqui em Mateus 4, 6 e 7 diz assim. Mateus 4, versículos 6 e 7. Diz assim: e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Então, a
primeira tentação de Jesus foi no corpo, quando a serpente disse, né? Se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Então Jesus estava com 40 dias e 40 noites sem comer, estava com o corpo fraco, mas a alma e o espírito de Jesus estavam cheios da palavra e ele resistiu. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava dizendo: não só deste pão físico para o corpo é que o homem vive, mas é do pão espiritual que ele vive, é da palavra do Pai. Jesus venceu a Satanás usando a palavra, porque ele tinha conhecimento na sua alma. E ele cria no seu Pai, usar o seu espírito. Então, aqui a segunda tentação, versículo 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então aqui Satanás estava tentando na alma de Jesus, estava tentando nas emoções de Jesus, estava tentando o conhecimento de Jesus. Ele pegou um texto, colocou fora do contexto para enganar Jesus, como fez com Eva. Foi assim mesmo que Deus disse: de todas as árvores do jardim você pode comer. Então, texto fora de contexto. Mas Jesus conhecia a palavra. Jesus sabia a palavra. Você conhece a palavra de Deus? Você pode rebater as tentações do diabo? Então, Jesus disse aqui no versículo 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus estava dizendo, está escrito. Jesus combateu a tentação do diabo com a palavra. Ele tinha conhecimento da palavra. O que falta nos crentes hoje, que se dizem filhos de Deus, é o conhecimento da palavra para combater Satanás. Jesus combateu Satanás usando a palavra. E aqui ele estava sendo tentado na sua alma, nos seus conhecimentos, nas suas emoções. Pula daí, te joga daí, desse penhasco, porque está escrito lá que os teus anjos vão te segurar e não vão deixar tu morrer, não. E muitas pessoas estão sendo tentadas a se suicidar e estão caindo na onda de Satanás. Porque o diabo, ele tenta mesmo. Mas você precisa ter o conhecimento da palavra. Se não tiver, cai na onda do diabo. Aqui os versos do 8 ao 9. Terceira tentação que o diabo tentou Jesus. Diz o seguinte: novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Então Satanás levou Jesus para... Novamente o levou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Aqui ele diz no versículo 9. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, o que é que o diabo estava tentando aí? Estava tentando no Espírito de Jesus. Ele estava tentando na parte espiritual de Jesus. Ele estava tentando o próprio Deus que morava no corpo de Jesus. Então, ele queria que o Pai Eterno adorasse a ele, porque é no Espírito que se crê. E com a boca se confessa. Então, o diabo queria que Jesus confessasse através da sua adoração. Preste atenção, meus irmãos. Então, a árvore
do conhecimento do bem e do mal é a árvore da adoração. É a árvore da prova de que você ama a Deus. Então, se Jesus adorasse Satanás, ele estava dizendo que Deus não era mais nada para ele. Estaria obedecendo a Satanás e desobedecendo a Deus. Foi isso que Adão fez. E é isso que nós muitas vezes fazemos. Devemos ter cuidado. Então, Satanás, ele quer a nossa adoração. Satanás tenta receber do Espírito de Deus a adoração, a crença nas mentiras dele, nas crenças na mentira dele, adorando, fazendo assim, Jesus o adorando e fazendo assim, como Adão e Eva fizeram. Então ele queria que o segundo Adão fizesse como o primeiro Adão fez, o adorasse, mudasse de palavra. Já pensou? A palavra, abandonando ela mesma para seguir a mentira. Mas nem o corpo de Jesus, nem a alma de Jesus cederam à tentação do diabo. Muito menos o Espírito, que é o próprio Deus que estava morando dentro do corpo de Jesus. Iria acreditar nas mentiras do diabo. Por isso, Jesus teve toda a autoridade para expulsar o diabo da sua presença. Então, Jesus disse, e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então, Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, Jesus usou a palavra mais uma vez. Está escrito, Satanás. Está escrito, né? Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então, obedecer a Satanás é prestar culto a ele e dizer não para Deus. Preste atenção no que a palavra está nos revelando. Então, Jesus expulsou Satanás porque Jesus é Deus. E ele estava tentando na área espiritual. Estava tentando Jesus na área espiritual. Então, Jesus foi tentado e provado nas 3 áreas de um ser humano. Então, ele foi tentado no corpo, na alma e no espírito. Nós também somos tentados no corpo, na alma e no espírito. Então, tanto a alma como o espírito de uma pessoa são partes espirituais. E Satanás precisa alcançar estas 2 áreas para que elas, para que essas 2 partes, leve ao corpo esta revelação do que está dentro, Então, a boca fala do que está cheio o coração, Está cheio o espírito. Como o coração se crê, com o coração se crê para a justiça, Você crê em Jesus para ser justificado. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Mas se você não crê em Jesus, então você vai confessar em quem você crê. Entendeu? Então, o nosso corpo revela aquilo que está no profundo da nossa alma e espírito. A alma conhece os pensamentos do espírito e o espírito conhece os pensamentos ou conhecimentos da alma e revela isso através do nosso corpo. Tanto a alma de Jesus como o espírito de Jesus era o próprio Deus. Mateus 4, 7, do 9 ao 10. No corpo chamado templo. Então, a alma e o espírito de Jesus é o Deus eterno. E ele, alma e corpo, a parte espiritual, estava no templo chamado Jesus, que era o corpo. E era o corpo de Jesus onde morava o Pai eterno. E era o Espírito de Jesus que era o Pai eterno. Que Satanás queria alcançar, ele queria alcançar o Espírito. Para que o Espírito de Deus adorasse a ele. Já pensou? E ele não ganhou a guerra no céu, queria ganhar aqui na terra.
Já pensou? Seria o corpo de Jesus que prostrado ou não aos pés do diabo, que seria revelado se Jesus em espírito e alma havia crido ou não na palavra do diabo. Então, se Jesus se prostrasse diante do diabo, ele estava revelando no mundo visível que Jesus estava crendo na palavra do diabo. Se Jesus não se prostrasse, então Jesus estava revelando que não estava crendo na palavra do diabo. Jesus expulsou Satanás, porque Satanás é criatura de Jesus. E ele precisa, e ele vai, e ele obedece a palavra de Jesus, porque Jesus é Deus. Então será sempre o nosso corpo que revela tudo aquilo que pensamos em nossa alma e cremos em nosso espírito. Dependendo do que pensamos e cremos, Deus trará isso para o mundo visível, que é o nosso corpo, para sermos tentados pelo diabo e ao mesmo tempo sermos provados por Jesus. Se a nossa fé em Jesus vencer a tentação do diabo, então venceremos a prova e seremos revelados, e será revelado o amor pelo nosso Deus. João 14, 21 e 23, né? Já estou quase encerrando. Então, e Tiago 4, 7, que diz, né? Resista, submetei-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, resista às tentações do diabo. Não deixe as mentiras dele invadirem a sua mente. Lembre de uma coisa, junto com as tentações também Deus está lhe dando a oportunidade de provar a ele que ele é para você, que ele para você está sempre em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar na sua vida. Se por acaso você não passar na prova e cair no engano do diabo, lembre que o Pai não lhe abandonou, ele está ao seu lado e está lhe falando ao coração e mente para que você se arrependa dos seus pecados e no seu corpo você demonstre este arrependimento, confessando com a sua boca e de joelhos, adorando em seu coração. E 1 João 1, 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Marcos 14, 35 a 36 nos relata mais uma tentação e provação que Jesus passou antes de levar a nossa cruz. E ele não queria levar aquela cruz se tivesse outro meio, mas não tinha outro meio de salvar a humanidade. Então Jesus se submeteu ao Pai eterno, vencendo assim a tentação do diabo de Jesus deixar a cruz, que o diabo fez tudo para Jesus não levar a cruz. Mas Jesus venceu esta tentação também. Então, todos nós somos tentados. No nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Jesus também, todo o tempo que esteve aqui, foi tentado. Nessas três partes, Adão e Eva foram tentados. Então, muitas vezes nós, caímos na lábia do diabo. Mas temos que nos arrepender, confessar o nosso pecado a Jesus e pedir perdão. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a fazer isto, E que possamos a cada dia estar mais e mais fazendo a vontade de Deus. Que o Senhor, que você possa ter entendido esse estudo. Mande essa live para outras pessoas. Dê o seu bonzinho
e se inscreva no meu canal.